Eita, glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor, para sempre. Bom dia, Espírito Santo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja com todo o povo de Deus. Bom dia, muito bom dia, povo abençoado por Deus. Mais um dia, mais uma manhã, mais uma nova oportunidade que o Senhor nos concede de juntos meditarmos na palavra do Senhor, o nosso pãozinho diário. Então nós entramos na presença do Senhor já agradecendo a Ele pela noite de sono, por este novo amanhecer, pelo dom da vida, por esta nova oportunidade. Gratidão, Senhor. E nesta manhã eu quero consagrar tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós vamos fazer, vamos consagrar ao Senhor a nossa vida, a nossa família, nosso trabalho, o nosso patrão, a empresa a qual nós trabalhamos, vamos consagrar ao Senhor para que o Senhor venha abençoar tudo e todos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. O pãozinho diário hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, e os versículos estão do 1 ao 14, que vai falar acerca do Verbo encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o reconheceram, não o receberam. Mas a todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que crescem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da vontade, né? E da graça e da verdade. Louvado seja Deus. Então, no princípio era o Verbo, né? Então, isto significa, né, que a palavra nos testifica de que Jesus já estava com Deus, né? Ele só não tinha se encarnado, mas já estava com Deus. E o Verbo era Deus, né? Como se explicar essas coisas, né? Aí a pessoa fala, não tem trindade, né? Na palavra de Deus, na Bíblia não tem, né? Eu ainda não vi nessa palavra trindade. Mas tem aqui testificando que é 3 em 1. Como pode assim? Deus sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Que o Deus Pai veio, fez o céu e terra, fez tudo aqui, né? Ele enviou, né, o Deus Filho, né, que é Jesus, Filho de Deus. Ele veio como homem, mas ele era Deus, porque ele veio de Deus, e todo aquele que é nascido de Deus, né, é filho de Deus. Aleluia. E como ontem, né, a gente viu que foi através do homem que o pecado, né, entrou a maldição do pecado na terra. Mas por Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que veio como homem, né, para viver no meio dos homens, para que através dele o mundo fosse salvo, né? E todo aquele que nele crê será salvo. Quem não crê já está condenado,
né? É a palavra que está falando. Aleluia. E veio também, depois veio, né? Depois que o verbo estava lá, né? O verbo era, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, né? E aqui, ó, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, né? Então ele já estava, o filho já estava. Só que como ele estava lá ainda, Deus enviou João, né, para anunciar. E ele não era luz, mas ele estava testificando dessa luz que vinha ao mundo, né, para nos libertar das trevas. Porque todo ser humano que está no pecado está em trevas. Tem que conhecer a luz que é Jesus. E ele é a verdade que liberta, né? Se estamos precisando de libertação, vamos procurar nos alinhar com a vontade do Deus Filho, o Senhor Jesus, o Verbo encarnado, porque ele é a verdade que ele liberta. Ele veio para salvar aquele que estava perdido. Aleluia! Ele é o bom pastor que deu e que dá sempre a vida dele pelas ovelhas. Ele deu a vida dele. Ele derramou o sangue dele, né? Como antigamente no Velho Testamento tinha o derramamento de sangue, né? Para expiação dos pecados do povo. Mas hoje não precisamos mais dessa expiação de derramamento de sangue para nada, para receber bênção nenhuma, porque o verbo, né, que estava com Deus, ele enviou para fazer esse papel. Aleluia! E ele aboliu, né, este tipo de prática. Não precisa mais fazer derramamento de sangue, porque o derramamento de sangue era assim para fazer, né? Hoje a gente vê que as pessoas derramam sangue, né, de animais ou até sangue de inocentes para poder conseguir algo. Mas o sangue de Jesus não foi para isso, para conseguir outras e outras coisas, foi para conseguir a nossa salvação. E ele conseguiu. E todo o que está com ele é que vai para a luz, é considerado filho de Deus. Todo que recebe a luz, né? O que fala? Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todo que receber Jesus como filho de Deus e andar na luz, não andar na treva, que quem anda no pecado, né? Não que nós não somos pecadores, somos filhos do pecado, sim, né? A todo momento podemos, né, pecar. Eu acredito que nem precisa abrir a boca, nós somos pecadores. Mas não se fala daquele pecado de que nós fomos concebidos no pecado, não. É aquele que está lá, ó, no lamaçal do pecado, né? Então, precisa ter um encontro com o Senhor Jesus, precisa, né, andar na luz para ser filho de Deus. Mas é preciso nascer de novo para ser filho de Deus, né? Tem um hino que fala assim: mas é preciso nascer de novo para ser filho de Deus. Eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Então, fala que quem a Cristo, né, aceitar, será filho de Deus. É filho de Deus. Aleluia. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E esse verbo é Jesus. Estas lacônicas palavras de João envolvem um tão significativo, revelador e misterioso ensinamento acerca da pessoa de Jesus que, através dos séculos, talvez seja impossível contar as páginas que já foram escritas sobre o seu conteúdo. Jesus estava dizendo que o Deus criador dos céus e da terra, aquele que falou e tudo apareceu,
aleluia, se tornou homem com o objetivo de salvar o homem separado dele por causa do pecado. Ele estava falando da humanização de Deus, né? Então Deus precisou, né, se humanizar, né, para através da qual, né, que assombrou o universo por ele criado, né? Então foi um assombro, né? Ele criou tudo, né, e fez o homem a sua imagem e a sua semelhança, aleluia, e depois ele teve que vir, se encarnou para poder andar no meio dos homens como carne, né? Ele já tinha se manifestado como água, como fogo, como óleo, né? Deus se manifestava o tempo todo para os homens e se manifesta até os dias de hoje, da forma que ele quiser. Aí às vezes a pessoa fala assim, é idolatria isso aí e tal, mas tem pessoas que Deus dá um direcionamento de fazer algo, faça assim, e a pessoa vai fazer e tá tudo certo, né? Deus opera. Ele se manifesta da forma que ele quiser. É coisa para Deus, isso é coisa para Deus, não é para nós querer entender muita coisa, né? Para crer. Aleluia. A doutrina da encarnação tem sido motivo de muita dúvida e polêmica entre os homens, porque a limitada mente humana tem dificuldade para entender como uma virgem pode dar à luz a um filho. Aleluia. Então, até os dias de hoje, né, a gente sabe que tem as resistência. O homem resiste, muitos não querem acreditar, não creem, mas realmente é para quem crê. É para quem tem fé. E se está escrito na Bíblia, eu creio. Se não está, eu não creio. Mas, aleluia, a ciência, né, cientificamente, isto é impossível. Mas a encarnação de Cristo é um milagre. E milagres não se explicam, simplesmente se aceitam ou se rejeitam e ponto final, né? Então, o milagre da encarnação de Cristo, aleluia, foi um milagre. E o milagre não se explica, se vive ou então se rejeita. Ou você crê ou você não crê, né? E ponto final. Somente uma fé gerada pela palavra de Deus pode aceitar tal ensinamento, prová-lo num laboratório impossível, né? Então, de Deus, né? Somente uma fé gerada pela palavra de Deus pode aceitar tal ensinamento. Prová-lo num laboratório é impossível. O Verbo, o Deus eterno, ao assumir a natureza humana, tornou-se para o homem que estava limitado pelo pecado mais do que um conceito abstrato ou do que uma filosofia espiritual. Agora Deus podia ser visto, tocado e ouvido. Esta é a essência do cristianismo. Deus feito homem para salvar o homem. Louvado seja Deus. Olha que mistério lindo. Aleluia. Isso é coisa para Deus. Isso é coisa para Deus. Isso é coisa para Deus. Oh, aleluia. Isto é coisa para Deus. O homem pode até não acreditar, mas aconteceu. E Deus, ele faz muito mais, além daquilo que nós pedimos, esperamos e pensamos. Aleluia! Se ele pôde se encarnar, ele veio, né? Entrou no ventre de uma mulher. Aleluia! Uma mulher que ele olhou e achou graça. Ele veio, se encarnou lá dentro do ventre dela e veio para o meio dos homens em carne. O que é que ele não pode fazer por mim e por você? Se acaso há algo impossível para Deus, né? Lá em Lucas 1,37 está escrito: tem coisa impossível para Deus?
Para Deus nada é impossível. E tudo é possível para aquele que crê. Se você tem algo que você olha e diz, está impossível para mim, eu não posso fazer, eu não sei mais o que fazer, confia. Confia no Senhor. Acredite que Ele tudo pode fazer. Ele só não vai fazer se for ruim para você. Se você pediu e não recebeu, pode ter certeza. Quando Ele diz, se você pediu e não recebeu, porque você pediu mal. Não é que você se expressou mal. É porque Ele sabe que aquilo é ruim para você. É ruim para mim amanhã. E Ele não vai fazer. Ele vai fazer se estiver no projeto dele e na vontade dele e se for para o teu bem. Aleluia. Ai, glória a Deus. A doutrina da encarnação de Jesus envolve lições de amor, renúncia, resignação, humildade, abnegação, sacrifício e restauração, relevando o caráter de um Deus até então desconhecido. Não somente pelo homem, mas até mesmo pelos anjos do céu e principalmente por Satanás e seus anjos caídos. Seu nascimento humilde e sua linhagem com ancestrais de caráter comprometido como Judá, Tamar, Raabe, Davi e Betseba revelam um Deus que quer se identificar com o pecador a quem veio salvar. Aleluia. Sua encarnação trouxe Deus ao alcance de todos, mostrando que é impossível se aproximar dele como de um amigo. Ele espera que você o considere como tal. Então Deus espera que nós consideremos Ele como nosso amigo. Ele é nosso Pai, Ele é nosso amigo, Ele é o nosso protetor, Ele é tudo que nós precisamos que Ele seja para nós. Amém? Resume nisso. E Deus é tudo que nós precisamos que Ele seja para nós. Se você está precisando, de que Ele seja teu amigo, Ele é teu amigo. Se você precisa que Ele seja seu pai, Ele é seu pai. Se você precisa que Ele seja só o teu ouvinte, como o teu confidente, Ele está ali, os ouvidos deles não está gravado, para não te ouvir. A mão dele não está encolhida para que não possa te salvar. Aleluia. Porque Ele veio salvar aquele que se havia perdido. Ele veio salvar a humanidade que estava caída por um homem chamado Adão, que Ele confiou tudo ali, a bondade dele, a prosperidade dele, tudo Ele confiou ali para Adão, viver naquele paraíso todo, sem dificuldades, sem ter esforço, sem trabalhar, Estava comendo, dormindo, vivendo no bom, Às vezes não acontece isso, tem pessoas que estão na presença do Senhor, tá bem, tem a salvação eterna. Se não, Deus, tá passando dificuldade, está, mas Deus é a provisão. Aí sai, vai comer, vai querer voltar lá pro vômito que, comer o vômito que pôs para fora. Aleluia, quer voltar para comer as iguarias dos manjares do rei, aleluia, mas Ele veio, como Ele deu essa oportunidade de se encarnar, veio, se encarnou e habitou entre nós e habita entre nós através do Espírito Santo, porque Deus está sempre, ajeitando o homem, Ele ajeitou ali, fez o homem, Deus colocou no jardim, Ele traiu a confiança de Deus, o ser humano traiu a confiança de Deus, mas Ele usou de misericórdia, Ele traiu Deus, mas Deus não tirou o homem do coração, porque foi Ele que fez, e tudo que Deus faz é bom, aleluia.
Ele fez o homem à sua imagem e sua semelhança, mesmo traindo Deus, mesmo, né, fazendo, toda hora a gente erra, toda hora a gente peca, mas Deus está ali ajeitando a gente. Venha, né, se arrependa, né, se arrependa, volte para mim, saia da prática do erro, vem para a luz. Deus está sempre ali dando um jeito para salvar o ser humano, né? Mas nós é que somos teimosos, desobedientes, né? Mas se vocês têm, né, nós temos algo que para nós é impossível, tudo é possível para aquele que crê. Deus é luz e com ele mora a luz. Aleluia! Venha para esta luz. Saia das trevas, saia do lamaçal do pecado, saia dessa bebedeira, dessa prostituição, que não vai te levar a nada, só vai te trazer doença, né? Muitas enfermidades, e você não vai viver bem na terra, e também corre o risco de perder tua salvação, né? Tá correndo o risco, né? Aí sempre de tá perdendo de viver aquilo que Deus tem de bom para nós aqui na terra. Amém? Venha para Jesus, venha para a luz. Ele veio para te salvar aquele que se havia perdido. Amém? Nós estava perdido, mas Jesus nos encontrou. Louvado seja Deus. Aleluia. Cristo, nossa verdadeira luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguem, não andarão no escuro, né? Jesus convidou incrédulos, perdidos e confusos a segui-lo para fora da sua escuridão espiritual. Então, o Senhor está convidando: saia dessa escuridão espiritual. Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Em sua luz podemos ver pedras de tropeços, pecadores e pontos cegos, permitindo que Ele remova essas trevas de nossa vida à medida que Ele ilumina sua luz em nosso coração e em nosso caminho, como a coluna de fogo que guiou os israelitas pelo deserto. A luz de Cristo nos traz a presença e proteção e a orientação de Deus. Glória a Deus, aleluia. Como João explicou, Jesus é a verdadeira luz e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Em vez de vagar pela vida, podemos buscá-lo e receber a sua orientação enquanto ele ilumina o caminho. Oh, aleluia! Obrigado, Jesus, por nos trazer, né, a enxergar, a tirar toda a cegueira espiritual. Que hoje o Senhor venha limpar a nossa cegueira espiritual, para que nós venhamos ver, aleluia, esta bondade divina em nossa vida. Que áreas da sua vida precisam da luz purificadora de Cristo? O Senhor pergunta hoje: que área da sua vida, da nossa vida, nós precisamos que Ele purifica, né? Que seja purificado por Cristo. Ao buscar a sua luz, quais pedras de tropeço você deveria evitar? Muitas. Quando nós buscamos andar, né? Procuramos andar na luz, alinhar nesta luz, nos alinharmos com a vontade do Pai, né? Nós podemos tirar várias pedras de tropeço do nosso caminho. Oremos. Querido Jesus, neste mundo tenebroso, brilha a tua verdadeira luz em meu caminho e em meu coração. Em meu coração e em meu caminho, né? Diante deste mundo tenebroso, que o Senhor venha iluminar o nosso coração e o nosso caminho. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe e nos conceda, né, uma terça-feira iluminada. Aleluia. Que o Senhor Jesus possa reinar em nossas vidas, nosso caminho, nosso coração. Amém.